A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes, agradecidos por podermos estar mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por este dia de vida e também por todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós queremos agradecer a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. Agradecemos a todos vocês que oram por nós, pelo trabalho que fazemos aqui. E também queremos agradecer a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos um alô especial para a Cacilda Santos e ela manda um abraço especial para os irmãos Juscelino, Tiago e Valdeci, em São José do Rio Preto, São Paulo. Nadir Cabral é de Colíder, em Mato Grosso. Vera Lúcia é de Coxim, Mato Grosso do Sul. Terezinha Santana é de Povoado Juá, em Cícero Dantas, Bahia. Cleonice Silva Malta é da Igreja Adventista de Serraria, em Maceió, Alagoas. Lídia Martins é de Ouro Branco, em Minas Gerais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão por mais este dia que nos concedes, por este momento que temos agora para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando iluminação, nos dando entendimento da Tua Palavra, nos ajudando a aceitar e colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos que estejas com todos aqueles que estudam conosco e que passam por momentos difíceis em suas vidas, situações de enfermidades, luto, sofrimento, desemprego, problemas de familiares presos a vícios, bebidas, drogas. Tenha misericórdia de cada um, Pai. Liberte-os em nome de Jesus, Pai. E aqueles que nos escrevem pedindo orações, que recebam também as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo desta semana. Estamos falando a respeito do grandioso plano de Deus através de Jesus Cristo, e este plano é a salvação do ser humano. E interessante que é importante nós termos a Bíblia em nossas mãos e você anote os versículos que nós falamos aqui, as passagens bíblicas, depois leia na sua Bíblia, marque na sua Bíblia, sublinhe, pinte de uma cor que você goste, para que você comece a ter intimidade com a Bíblia, ter prazer em ler a Palavra de Deus, em estudar a Bíblia, porque vai chegar um tempo em que nós não poderemos mais estudar a Bíblia, ter a Bíblia em nossas mãos. E o momento é hoje de nós conhecermos a Palavra de Deus e saber manuseá-la. Procure então ter um papel e um lápis aí na sua mão, anote as passagens bíblicas e depois leia na sua Bíblia e sublinhe, para que você possa estar começando a conhecer mais a Bíblia. Nós estamos falando essa semana então deste grandioso plano de Deus através de Jesus Cristo, e ontem nós falamos que quando vier a plenitude dos tempos, Jesus ele vai voltar para nos buscar. Assim como estava profetizado no Antigo Testamento que Jesus viria como Salvador do mundo, ele nasceria de uma virgem, nasceria em Belém, e tudo isso se cumpriu. Isso aconteceu 4.000 anos depois da entrada do pecado neste mundo. Jesus, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Está em Gálatas 4, verso 4. Agora, quando vier também a plenitude dos tempos, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, buscar a mim, buscar a você. É bem verdade que nós gostaríamos que Jesus já tivesse voltado ou que voltasse logo, para resolver, solucionar os nossos problemas, os nossos sofrimentos, nossas tristezas. Mas tem um tempo pré-determinado por Deus, nós não sabemos, somente Deus sabe. O que nós sabemos é que o mundo está caminhando cada vez de mal a pior e são sinais evidentes que mostram que Jesus está para voltar. E o que nós precisamos é estar em comunhão com Jesus. Não adianta eu querer fazer isso, fazer aquilo para a minha salvação, ou deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo que eu faço. Não é por aí. É ter comunhão com Jesus. É crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio, que Ele viveu, morreu, ressuscitou, voltou para os céus e vai voltar para nos buscar. Então todo aquele que aceitar a Jesus, que se batizar, caminhar com Ele dia a dia, caminhar com Jesus é o quê? É fazer a vontade dEle. É nós deixarmos de desejar o mal para o próximo, é nós amarmos as pessoas como nós amamos a nós mesmos,
é nós fazermos o bem àquele que está necessitado. Isso é caminhar com Jesus. Não é que as boas obras elas nos salvam, não. É resultado da salvação. E aqueles que caminham com Jesus, eles passam por lutas, passam por sofrimentos, provações e provocações de outras pessoas, mas eles se mantêm pacientes e confiante em Jesus para vencer essas lutas e problemas que enfrenta. Então, lute para manter-se em comunhão com Jesus. Este é o segredo da vitória. E então, a nossa vida, ela deve ser uma vida para louvor do Senhor Jesus. Muitas pessoas cristãs, elas reclamam da vida, vivem se queixando, pensam que Deus não está olhando por elas, que Deus os abandonou e deixa de enxergar e de ver as bênçãos espirituais que Deus está concedendo. Porque muitas pessoas pensam que ser abençoado por Deus é só bênçãos materiais, é só posses, aquilo que ele pensa, que ele quer, que ele luta, ele consegue, e então aí pensa que está sendo abençoado por Deus. Mas Deus, ele nos concede bênçãos espirituais abundantemente, cada dia, cada momento. E nós lemos aqui em Efésios capítulo 1, versos 11 e 12, diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Aqui Paulo fala que somos feitos herança. Herança por quê? Porque Jesus, quando ele veio a este mundo, viveu e morreu, depois ressuscitou ao terceiro dia, voltou para os céus, ele foi constituído herdeiro sobre todas as coisas. E quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, nós passamos também a fazer parte desta herança. Somos herdeiros juntamente com Cristo. Deus, ele é o Criador, ele é o mantenedor de todas as coisas e tudo está sob controle de Jesus, ele é o herdeiro. Às vezes nós pensamos assim que nós gostaríamos de ter muitas posses materiais que às vezes não temos e pensamos que por não termos nós não estamos sendo abençoados, mas nós deveremos nos lembrar que nós não possuímos tudo aquilo que nós queremos, mas nós somos filhos do dono do mundo, do Criador dos céus e da terra. Então nós somos herdeiros, tudo isso pertence a nós. É claro que nós iremos receber esta herança totalmente quando Jesus voltar e que formos com ele para os céus. E, conforme diz Paulo aqui, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Muitas pessoas creem que a predestinação, ela existe de forma que muitos nascem predestinados para a salvação e outros nascem predestinados para a morte e perdição. Mas não é por aí. Deus predestinou todo ser humano para a salvação. Só que, para sermos salvos, nós precisamos crer e aceitar o plano da salvação em nossa vida. Todos aqueles que crerem e aceitarem, esses serão salvos. Agora, se nós escolhermos rejeitar este plano da salvação que Deus criou e estabeleceu para o ser humano, nós não seremos salvos. Então a escolha é nossa. Não existe predestinação bíblica para perdição e salvação. Todos são predestinados para a salvação. E então, Paulo, ele vem dizendo aqui em Efésios, no capítulo 1, e também ele fala aqui no capítulo 3 e no verso 13, portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês. Então, muitas pessoas cristãs, naquela ocasião, estavam desanimando da fé. Passavam por muitas lutas, muitos problemas, por terem abandonado o judaísmo, que a maioria dos primeiros cristãos eram judeus que se convertiam. E então muitos desanimavam e queriam desanimar. Muitos, pelos problemas, queriam desistir da fé. Agora, hoje também acontece isso. Muitas pessoas estão passando por lutas e problemas e começam a desanimar, a perder aquele primeiro amor que tinham. Mas Paulo diz que nós não desanimemos, que nós perseveremos. Aqui em Efésios capítulo 1, versos 14 e 18, o apóstolo Paulo diz: o Espírito
é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Verso 14. Agora no verso 18 diz: oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Então, que sejamos iluminados para compreendermos esta esperança, de nos mantermos firmes, confiantes em Jesus. Deus, nós sabemos, ele tem aqueles que o amam, que o servem, e nós já lemos isso lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 9, no verso 29, Moisés escreveu: no entanto, eles são o teu povo e a tua propriedade especial que tiraste do Egito com tua grande força e o teu braço poderoso. Aqui Moisés falando do povo de Israel que foi tirado lá do Egito. É a herança, é a propriedade especial de Deus. E também em Deuteronômio capítulo 32 e no verso 9, Moisés escreveu: pois o povo de Israel pertence ao Senhor, Jacó é sua propriedade especial. Hoje, não existe mais uma nação exclusiva que Deus quer salvar como fez com o povo de Israel no passado. Eles rejeitaram a Jesus. E devido à rejeição do povo de Israel, passou agora a existir o Israel espiritual. E todos aqueles que fazem parte do Israel espiritual, aqueles que aceitam a Jesus, que são filhos de Abraão pela fé, esses receberão essa herança. Esse é o povo que Deus tem. Agora aqui em Zacarias, no capítulo 2 e no verso 2, Zacarias 2, verso 12 diz: a terra de Judá será a propriedade do Senhor na terra santa, e mais uma vez ele escolherá Jerusalém para ser sua cidade. Então Zacarias aqui falando a respeito da terra de Judá, propriedade do Senhor, e que ele escolherá Jerusalém para ser a sua cidade. Nós, com certeza, temos o desejo de estar com Cristo nos céus. Se nós não tivéssemos esse desejo, nós não estaríamos cada dia estudando a Bíblia, procurando conhecer a vontade de Deus, mas nós precisamos perseverar na fé, na doutrina dos apóstolos, nos ensinos do Senhor Jesus, para que possamos receber esta herança que está reservada para todos aqueles que crerem e aceitarem o Senhor Jesus em suas vidas. Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus é considerado a herança ou o legado de Deus. E no Novo Testamento, nós encontramos também que, em virtude da vida e da morte do Senhor Jesus Cristo, da sua ressurreição, os cristãos irão também receber essa herança de Deus. E além disso, nós nos tornamos uma herança para o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a termos uma vida vivida para o louvor e a glória do nosso Deus, que sejamos gratos a Deus, mesmo não tendo tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, materialmente falando aqui neste mundo, mas que sejamos gratos pelas bênçãos espirituais que Ele nos concede a cada dia, a cada momento, e que perseveremos para podermos nos encontrar com o Senhor Jesus. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar continuidade, mas não nos esqueçamos. Paulo, ele nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.